Olá, sejam bem-vindos à quarta temporada do podcast Por Minhas Mamas, um espaço destinado a mulheres, suas mamas e suas histórias, mas principalmente um espaço onde a gente vai falar de vida, porque sim, existe vida após o câncer de mama, uma vida atravessada por transformações, desafios, medos, recomeços e também por novas possibilidades. Nessa temporada, nós vamos falar sobre diversos temas que encontram acesso e informação na jornada de tratamento de tantas pacientes. E no episódio de hoje, vamos falar sobre algo que pode transformar completamente a experiência de uma mulher durante o câncer de mama: a rede de apoio. Porque o câncer não afeta apenas o corpo, atravessa relações, rotina, autoestima, maternidade, trabalho, casamento e a forma como essa mulher passa a enxergar a si mesma e o mundo ao redor dela. Enquanto algumas mulheres se sentem acolhidas, outras enfrentam solidão, afastamentos inesperados e até abandono afetivo, justamente no momento de maior vulnerabilidade da vida. Para isso, recebemos hoje duas convidadas muito especiais. Doutora Adriana Freitas, mastologista de Florianópolis, idealizadora e cofundadora do IN, membro do Comitê de Diversidade e Representatividade da Sociedade Brasileira de Mastologia, e Gisele Gengo, presidente do Instituto Oncosuperação e coach especialista em reinteração social para pacientes. Sejam muito bem-vindas, estamos muito felizes com vocês aqui com a gente. Obrigada. Bom, e é muito importante a gente começar pensando o que afinal significa apoiar uma paciente com câncer de mama, porque tantas relações mudam nessa jornada e como que a gente, sociedade, precisa estar preparado para ajudar essas mulheres que fazem parte da sociedade, e como oferecer suporte sem invisibilizar a dor e essa mulher que está por trás desse diagnóstico e desse tempo, dessa doença. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez e começar essa conversa com vocês. Obrigada por você estar aqui, é uma alegria ter você aqui. A gente admira muito o trabalho, já começando a falar sobre isso, que você exerce. A gente admira o Oncosuperação como instituição, né? Mas a gente sabe que vai muito além, então a gente quer que você fale hoje um pouquinho desse trabalho para que todo mundo conheça, mas a gente sabe que vai muito além de ser uma ONG, uma instituição não governamental, mas sim um lugar onde realmente trabalha dores e tem equipado mulheres para o enfrentamento, né? E acho que é isso que a gente vai falar, de rede de apoio, de equipar mulheres. Eu acho que vocês exercem isso com maestria, por isso realmente a gente pensou no seu nome para estar aqui representando e trazendo essa reflexão inicial. Vem a primeira pergunta, eu vou abrir para você falar, na verdade, mas eu já quero largar essa primeira pergunta para a gente começar. Se você pudesse resumir em uma grande orientação, como seria oferecer suporte sem invisibilizar uma mulher? E como apoiar realmente alguém numa jornada de tratamento? Bem-vinda. Primeiro, muito obrigada por estar aqui. É uma alegria muito grande estar com vocês, com a doutora Adriana, para falar de tema tão importante, que é a rede de apoio. E a rede de apoio para paciente com câncer de mama, ela tem um papel especial, que é o papel de trazer visibilidade para um universo que, às vezes, essa mulher, quando recebe o diagnóstico, se sente à parte, porque ela vai passar por inúmeras transformações que, às vezes, a sociedade, vai diminuir perante a preservação da vida, né. Então, quando essa mulher encontra outras mulheres que passam pela mesma situação que ela não só passa a se enxergar como, Pertencente. pertencente, mas também como uma voz de suporte, uma vai ajudando a outra, né. Dentro da superação, a gente fala que superar é a arte de florescer por amor. E por que isso? O primeiro acordo que a gente faz dentro da superação é que é um espaço de segurança psicológica e sem julgamento, onde cada pessoa pode trazer o seu universo, porque mesmo que a gente passe pela mesma situação, cada uma vai passar pela situação dentro da sua realidade de vida. Uhum. E a gente acolhe mulheres de realidade de vidas muito diferentes, né? De culturas muito diferentes, de religiões diferentes. Então, é um espaço de inclusão e é um espaço de não julgamento. E isso faz toda a diferença, porque elas começam a se expor ali dentro, mesmo a gente sabendo da dificuldade de exposição frente a uma vulnerabilidade tão grande.
Então, mas também a gente faz isso porque a gente tem técnica, né. Uhum. Não é um grupo de apoio onde todo mundo vai falar sobre qualquer coisa, nós somos direcionados por ferramentas de psicologia positiva. Então cada aula tem um tema, né, a gente fala que é uma formação, né, um letramento em autoconhecimento, por isso que ao final a gente tem, formatura com distribuição de diplomas e tudo mais, porque é onde a gente faz a apropriação da mulher. Eu me aproprio de mim, me conhecendo, e por me apropriar de mim, eu começo a fazer parte daquele grupo como pertencente e levar a minha voz para fora. Então essa é assim que a gente trabalha dentro do superação, e é por isso que a gente consegue tanta aderência, muitas vezes melhorar o engajamento dessa mulher como paciente dentro do consultório. Uhum. Porque ela começa a entender a si mesma e entender o que ela precisa para enfrentar essa jornada terapêutica. Ela É, começa a aprender até o que ela pergunta, por exemplo. exatamente, o que ela pergunta. E o quanto é importante ela saber o que ela pergunta, porque a gente sabe que o médico ele precisa ser objetivo, porque ele precisa curar a doença. E ela precisa colocar na mesa do consultório o que é qualidade de vida para ela. Porque senão vai chegar uma hora que isso não vai caminhar junto. E se ela não leva o que é importante para ela para o consultório médico, aquele médico também não vai, adivinhar, né. E então a gente vai construindo por meio de comunicação essa essa interação que muitas vezes faz parte da mulher levar para o consultório também. Ótimo. E pode perguntar. Não, aproveitando até o gancho dessa questão, né, de puxar para o consultório, a gente sabe, rede de apoio pode ser muita gente, né, eu acho que o trabalho que vocês fazem de empoderamento da paciente é algo, fundamental, porque, a partir do momento que ela se empodera, né, e aí, claro, com rede de apoio, com segurança e com pessoas ao redor, isso fica muito mais fácil, mas a jornada com certeza fica mais leve, né, acho que fácil nunca será, mas fica É. mais leve. E aí esse papel da paciente trazer para o médico, mas, muito da gente também como médico, e aí aqui a gente acabou chamando a Adriana para ter também outro profissional junto com a gente trazendo essa visão. Adriana, aproveitando esse gancho, né, como que a gente pode ser, esse apoio para as pacientes? Qual é o nosso papel nessa jornada que a Gi trouxe, da paciente levar para o médico, quanto que para ela pode ter impacto na qualidade de vida dela, mas como que a gente também pode fazer um pouco disso, de ter essa abertura para a paciente e não ficar esperando único e exclusivamente dela que busque apoio da gente. Ok, Tamires, esse assunto é super importante e graças a movimentos como esse, desse podcast, graças a movimentos como Oncosuperação e tantas outras coisas mais interessantes, muito interessantes, a gente tem colocado os pacientes cada vez no cenário de mais orientação. E o paciente bem orientado, ele vai muito melhor. E a função do médico nesse sentido é escuta. A gente precisa aprender a ouvir. O médico ele escuta muito pouco, né? A gente, em algum momento da nossa história, ficou dito que objetividade era importante para poder você resolver aquela questão do câncer ali. Então, você tinha que estar focado no diagnóstico, no que o paciente tem, qual que é o tratamento, e isso era a base de tudo e a parte mais importante. Hoje a gente sabe que essa informação é o mínimo que a gente precisa ter, é saber como tratar câncer de mama. Mas o que não é o mínimo é você aprender a escutar, porque a partir do momento que você ouve, você vai saber qual que é a demanda do paciente e vai conseguir ajudá-la de verdade. Então, assim, a paciente ela não vai falar que ela está deprimida, que ela está sem dormir, que a vida da rotina dela está ruim, de jeito nenhum, se não tiver abertura no consultório para falar. E se ela não fala sobre isso, ela também não vai lidar com isso, porque em algum momento a gente condicionou o paciente a pensar que o tratamento médico era remédio. E nem sempre é assim, né? Um paciente Uhum. inteiro e bem emocionalmente, ele é o paciente que vai ficar curado. Então, assim, realmente eu acho que como médico, ele funciona como rede de apoio a partir do momento que ele escuta atentamente e ouvir de verdade, e se dedica a tentar ajudar o paciente a encontrar caminhos. O paciente se sente validado, porque ele está sendo ouvido, e só de ouvir já é um vínculo maravilhoso.
E a partir do momento que ele tem alguém com quem ele pode trocar, o que eu posso fazer, ela vai muito mais atrás daquela parte que é dela do que ficar esperando só o resultado de cura através do tratamento médico, né. E eu acho que a gente vê muito isso na nossa prática clínica mesmo. Muito comum a segunda opinião hoje não ser por uma dúvida técnica, Uhum. do tipo: "Será que meu tratamento está adequado?", mas eu vejo muitas segundas opiniões acontecendo do ponto de vista médico, porque essa pessoa está procurando acolhimento. Uhum. Então isso eu Exato. vejo na minha prática clínica, assim, que muitas das segundas opiniões que às vezes eu dou, e eu imagino que essa deve ser uma realidade de todos os colegas, que têm um olhar mais integral da paciente, que às vezes a segunda opinião vem porque ela precisava ser escutada. Ela estava buscando um lugar de escuta e não um lugar técnico. Eu acho que essa é a grande chave, como a doutora Adri falou, de realmente a medicina voltar o olhar para um lugar onde talvez tenha se perdido, assim, de que a gente precisa ser a quem dá voz também para paciente, quem dá Uhum. essa abertura, né. E mais do que isso, assim, a gente tentar trazer os tópicos, porque nem toda paciente vai estar letrada, né, como Sim. a Gi trouxe, assim, que eles estão letrando as pacientes, eles estão formando essas pacientes para que elas tenham base e bagagem para chegar no consultório médico e falar: "Tá, mas e do meu tratamento isso aqui, o que que significa? Porque eu escutei e tal". Não, a maioria grosseira, porque a gente tá falando de um ponto muito seleto de um grupo de pacientes que tem essa oportunidade. Claro que a gente tem visto, né, instituições, ONGs, grandes players, assim, digitais dentro da oncologia mamária que têm trazido informação e mudado esse cenário pouco a pouco de maneira global, né. Mas a gente vê que é a minoria das pacientes que tem real noção do que está acontecendo com ela. E como que essa paciente vai sentar na frente de uma consulta, que muitas vezes é minimizada pelo tempo, pela correria, pelos diversos cenários desse atendimento, ou mesmo num contexto em que haja tempo, num contexto privado, mas essa conversa só vai fluir a partir do momento que o médico também faz perguntas ativas, né. Uhum. E eu acho que isso vai um pouco de encontro, não necessariamente com a questão do IN em si, né, doutor, e é isso que eu queria que você citasse, mas sobre esse olhar que você já exerce dentro dos teus projetos de equipar médicos. Não só agora a gente estava conversando recentemente, nossa a última vez que a gente se encontrou, sobre um lugar em que a gente está falando de um treinamento médico fora da medicina, né, que você citou isso para mim. Você acha que isso tem um Exato. impacto importante nesse médico estar mais preparado para lidar com o emocional próprio, com a sua própria carreira e impactar positivamente essa paciente? Sem dúvida, porque eu acho, Pri, que é uma quebra de paradigma. Então nós Uhum. fomos condicionados a ser sucesso a partir do momento que a gente dava aulas, que a gente era chamado para eventos, que a gente estava em visibilidade. E quando a gente criou o IMA, então para quem não sabe, o IMA é um projeto voltado para a formação de liderança feminina. Quando a gente criou o projeto, parecia que era nós versus eles, as mulheres contra os homens. Um necessariamente tinha que ser melhor que o outro. E a gente está dizendo que não. Nós estamos dizendo que mulheres têm um olhar que só mulheres têm. Então, veja que a gente está falando de escuta ativa. E essa medicina extremamente emblocada, e graças a Deus que evoluiu muito nos últimos anos e que está levando nossas pacientes a maior chance de cura, ela é uma iniciativa muito masculina, porque os homens são corajosos, eles vão à frente, eles têm mais esse foco nessa questão do tratamento médico. As mulheres sabem que a gente precisa de um pouco mais do que o tratamento médico é o mínimo. Então a gente está bem orientado do ponto de vista médico, é o mínimo. Agora a mulher tem uma coisa que ninguém tem, que é o se importar com o outro. Então as mulheres, elas têm esse olhar do cuidado, elas cuidam dos filhos, elas cuidam da família, elas cuidam de todo mundo. Então elas têm esse olhar do cuidado. Então quando ela está de frente a uma paciente que tem câncer de mama, essa conexão, entre mulheres, ela é imediata, e isso é muito valoroso. Então, quando a gente criou o IMA, a gente queria dizer para as mulheres o seguinte: não é para ser melhor do que o outro, é para mostrar por que que tem que ter diversidade, porque a gente tem um olhar muito diferenciado. E eu vejo isso no consultório quando você fala do acolhimento. A noção de acolhimento, imagina que eu sou uma médica 50 a mais, e quando eu estava na semiologia básica, a noção de acolhimento era ficar com o paciente no consultório e abraçar e etcétera, né. Não é isso que é acolhimento. Uhum. Acolhimento, às vezes, é escutar
e escutar mesmo, entender e pensar como é que eu posso ajudar. E escutar sintomas que não são graves, né, e não ameaçam a vida. Esses dias eu estava falando com a terapeuta, a gente estava numa discussão sobre, ela ia fazer uma radioterapia e a radioterapia ia complicar bastante a mama dela, do ponto de vista estético e funcional. Mas a radioterapia era necessária para o tratamento, aí de repente ele me solta uma assim: não pode valorizar estética acima da cura". Tá tudo errado. Claro que você tem que valorizar a estética, claro que você tem que valorizar o funcional e claro que você tem que pôr isso na balança de risco e benefício. E esse é o olhar feminino. Então isso é escuta. Eu estou ouvindo a minha paciente, eu sei para ela que essa integridade funcional e estética para ela é importante. Eu estou trazendo numa discussão clínica o ponto de vista dela, que falou para mim aquilo que ela estava pensando, e eu estou discutindo com os outros especialistas que isso não é banal, porque por anos isso foi considerado banal. Então, se você me perguntar em relação à formação de liderança, como que o WIM pode ajudar e tantos outros projetos independentes, é trazendo esse olhar fora da caixa. As mulheres precisam de um pouco mais. E valorizando as mulheres médicas, dizendo assim: você tem o a mais que a gente precisa para fazer uma medicina de acolhimento, basta que você consiga ter voz para acrescentar. E eu não tenho dúvida que o nosso projeto é sobre pacientes. Uhum. Ele não é sobre mulheres médicas apenas, porque o desfecho é o paciente, né? Sim. Tá melhor atendido. Porque daí acho que vai de encontro, né, e jogando a bola pra Gi de novo, vai de encontro com uma coisa que a gente falou um pouquinho antes de começar a gravar, é que não tem como uma pessoa que não esteja curada nas suas próprias dificuldades pessoais e emocionais, curar o outro. E isso impacta a médica também. Uma médica que tem dificuldade, um médico, né, ou enfim, eu como profissional, se eu não estou curada das minhas próprias limitações, daquilo que que são barreiras no meu emocional, que são barreiras no meu entendimento, se eu não consigo curar as minhas feridas de infância, as coisas que me limitaram ao longo da minha jornada de vida pela minha história pessoal, isso vai impactar minha paciente, porque eu vou estar dentro das minhas limitações impactando ela. E essa jornada acontece com a paciente também, dentro dos grupos de apoio. E daí eu quero jogar para essa conversa também, e depois a gente quer falar também da sociedade. Porque uma paciente, a gente vê muitos grupos de apoio. Vamos para um assunto polêmico, então. Já fazendo gancho. A gente vê, vamos jogar a polêmica no colo da Gi agora. Gi, Oh, meu prepara. Deus, olha só. Coraçãozinho. Porque a gente vê muitos grupos de apoio que são maravilhosos, né? Pacientes ajudando pacientes, essa jornada de cuidado uma com a outra. No entanto, eu vejo na prática clínica que nem sempre os grupos de apoio ajudam. E não que eles sejam uma problemática, mas a gente vê dentro dessa jornada mulheres que entram no grupo de apoio, às vezes, buscando a coisa errada. Então, a expectativa dessa mulher que entrou no grupo, talvez para que esse grupo supra um lugar onde ela tá buscando a coisa errada naquele grupo. E também no grupo, às vezes, mulheres que ainda estão feridas nessa jornada e que ali, sem ser a intenção delas, elas acabam ferindo quem está chegando naquele momento do diagnóstico. Como a gente pode tornar esses grupos de apoio mais saudáveis? E como que é essa jornada dessa paciente ajudando outra paciente, Gi, na sua opinião? Vamos lá, muitas perguntas, né? Eu acho que isso dá um podcast inteiro. Mas vou começar a trazer algumas coisas em cima da fala da doutora Adriana, que são muito importantes, e importantes para essa mulher que está no grupo de apoio e essas pessoas que criam grupos de apoio. Uma das primeiras preocupações quando eu formei o Superação, que é uma cocriação também, junto com a doutora Fabiana Macchidice, era que isso de fato ajudasse as mulheres, né? E a gente sabe que existe um abismo muito grande, né? Como a doutora Adriana falou, entre a cura da mulher e a cura da doença, né? E quando a gente fala de mulher, a gente tem que pensar na cura da mulher, não só na cura da doença, até porque o câncer de mama ele vem e ele mexe em muitas camadas femininas. E essas nossas curas da alma, eu acho que a gente vai viver a vida inteira buscando essas curas da alma e muitas vezes a gente vai escorregar, né? Diversas vezes a gente vai escorregar, talvez a gente cure 10% da nossa alma, e isso já vai ser uma cura imensa, né? Então é uma busca constante por autoconhecimento e por uma convivência melhor, primeiro da gente com a gente. Porque eu falo assim, eu posso me separar de qualquer pessoa,
mas eu nunca vou conseguir me separar de mim. Então, se eu não estou buscando, né, melhorar o meu relacionamento comigo o tempo inteiro, eu não vou conseguir melhorar meu relacionamento com o outro, nem com meu médico, nem com meu tratamento, nem com ninguém. Então, a primeira busca até dos grupos de apoio, é voltar para o entendimento, né? E doutora Adriana colocou isso muito bem. A escuta ativa, ela Uhum. traz isso. E mais do que escutar ativamente, é buscar compreender aquela pessoa. Quem é aquela pessoa, né? O que ela faz? E hoje em dia, o que ela faz é muito importante, porque a gente sabe que mais de 50% das famílias brasileiras elas são chefiadas por mulheres. E não tem como a gente falar da mulher sem falar do trabalho que ela exerce. Uhum. Não só do trabalho social, do trabalho familiar, de cuidado, mas também do que ela entrega para o mundo. Então, eh, o grupo de apoio, ele precisa entender tudo isso e não só aquilo que é estigmatizado no câncer. E muitas vezes a gente vem com essa estigma, de encontrar nos grupos de apoio aquele acolhimento da dor, Uhum. quando na realidade o grupo de apoio tem que buscar a ressignificação daquela dor, né. Bárbara Fredrickson, que é uma grande estudiosa da psicologia positiva, a psicologia positiva de qualidade, não o positivismo tóxico, né. Ela fala o seguinte: "A gente só cura quando a gente encontra novas formas de enxergar o que acontece com a gente". Então, o grupo de apoio, ele vai ajudar muito aquela mulher quando de fato ele entende o que ela fala e amplia aquela forma de visão para O que ela entendimento. possa Uhum. sair da dor, porque não dá para viver num mundo sem dor, mas não dá para conviver com a dor todos os dias. A gente precisa, eh, aprender a enxergar de uma maneira diferente para que a gente possa ultrapassar, né. Isso é florescer, isso é florescer. Então, de fato, né, o cabelo pode cair em alguns tratamentos, o corpo vai mudar, a nossa forma de enxergar o mundo e de se enxergar, vai mudar, não tem como, e a gente nunca mais vai voltar a ser como a gente era antes. Mas não dá para achar que o ideal era só quem eu era antes, até Uhum. porque o futuro está em constante construção, né, e a gente nunca vai ser quem a gente era antes, porque a gente envelhece a cada dia. Independente do Independente. diagnóstico, Independente do né? diagnóstico, a gente envelhece a cada dia. Então, o que eu acredito que diferencia grupos de apoio que de fato trazem resultado, são esses grupos de apoio que escutam, entendem e trazem novas perspectivas. Ferramentas de mudança. Ferramentas de mudança, ferramentas estratégias de Uhum. mudança, para que essa mulher dentro da realidade dela, essa estratégia de mudança ela não pode ser imposta, né, ela precisa ser compartilhada para que ela dentro dessa estratégia dela, crie as perspectivas dela dentro daquilo que faz sentido para ela, Uhum. naquele momento. Isso é importante que a gente entenda e que a gente amplie cada vez mais. Eu não sei se eu me fiz clara. Uhum. Super. Eu acho que um grande ponto, né, quando a gente trouxe esse episódio de rede de apoio, a gente pensou no seu nome, foi porque assim, o trabalho que você faz é ser uma rede de apoio, né? Empoderando a paciente, você acaba sendo um apoio para a paciente durante essa jornada. eh, e a gente sabe que foi um pouco que a Pri trouxe, né? A forma como algumas pessoas às vezes podem tentar ajudar, nem sempre vão de fato, apoiar. E não só puxando um pouco da própria de outras pacientes, enfim, ou de outros grupos que não necessariamente façam, o melhor trabalho ali nesse sentido, mas inclusive de pessoas próximas. A gente sabe que às vezes a paciente, ela vai ter familiares, amigos que vão estar junto com ela e que vão ser fundamentais nessa jornada, mas tem algumas pessoas que às vezes podem atrapalhar um pouquinho esse processo, sejam com falas, às vezes em momentos não tão apropriados, sejam não tendo uma atitude que realmente vai ser apoio. Vocês têm algum trabalho nesse sentido também, de assim, para as pessoas que estão ao entorno da paciente, para poderem ajudar e
como que você enxerga, assim, como que a gente poderia fazer um letramento maior dessa rede de apoio também, que às vezes não é nem na maldade, às vezes a pessoa realmente fica perdida sem saber o que fazer para ajudar. É muito interessante, né, o que você traz. Nosso foco é a paciente, Uhum, então a gente faz o letramento da paciente para que ela possa, mudar o entorno. A gente acredita que quando uma mulher floresce, inúmeros jardins florescem ao seu entorno. Mas a gente tem algumas estratégias com a família também. Então, o Superação, ele trabalha a mulher e ele vai trazer dentro das letrinhas do Superar, tem uma que é voltada para relacionamentos. E a gente traz técnicas de comunicação não agressiva, de comunicação assertiva, técnicas de relacionamento, e isso vai ampliando a forma dela instruir o outro dentro daquilo que é importante para ela. uhum, Né? Então, às vezes, falas agressivas, ela consegue trazer de uma maneira diferente, explicando para aquela pessoa o porquê aquilo é tão importante. Então, por que que é tão importante? E dentro de uma pesquisa que a gente fez no Superação, né, mais de 70% das mulheres se preocupam com a queda dos cabelos. E a gente escuta toda hora que cabelo cresce. Né? sim. Então, quando ela fala de fato, o cabelo cresce e ele não é o mais importante dentro do meu processo de cura, mas eu não vou me enxergar por no mínimo 6 meses da forma que eu mais gosto. E por isso que isso é importante para mim. Quando ela começa a falar dessa forma que é tão sutil, ela começa a trazer para o outro empatia, porque a gente só tem empatia quando a gente vive a situação, né. Então eu tenho que passar pela situação para desenvolver a empatia. Posso desenvolver solidariedade, né, compaixão, mas empatia muitas vezes eu preciso viver ou estar muito perto de quem vive para poder, trazer aquele sentimento para mim e exatamente a vivência que a pessoa, passa. Então a gente faz isso, mas a gente traz também é, eventos. E Uhum. nesses eventos a gente fala para as famílias. E teve um caso muito importante dentro da superação e que essa mulher, eu prefiro falar mulher porque para a gente tirar essa distância de paciente e mulher é Uhum, sempre a mesma pessoa, né? uhum, E essa moça, ela estava num momento muito difícil com o marido dela. E a gente começou a trazer essas técnicas. E daí, uma vez, numa discussão que eles tiveram, ela virou para ele e falou assim, uma coisa que a gente fala muito no superação, que as nossas memórias nos tornam eternos, né? Eu falo que é a inteligência das memórias. E ela virou e falou assim: eu só quero que você me ajude a criar boas memórias do nosso relacionamento para nossa filha. E ele, né, que participou do superação, ele falou que a ficha dele caiu ali. Isso me emociona, porque a gente viu de fato o relacionamento de um casal que mudou naquele momento. E ele falou que ele começou a perceber que ele não precisa o papel dele não era só prover para que ela tivesse um bom, tratamento, mas que ele precisava ajudar na construção emocional daquele relacionamento. uhum. E ele traz algumas falas depois também, do quanto ele passou a ensiná-la a compreender, que ele trouxe dentro desse evento que todas as vezes que eles discutiam, ele saía para passear com a cachorrinha, até para fugir do assunto, né, um Uma emparedamento evasão ali. que muitas vezes os homens fazem, Uhum, e que numa das discussões deles, que ela falou assim: "Mas se você não vai me ajudar, eu vou chamar minha mãe", e ele se sentiu mal naquela situação. Porque ele falou assim: "Caramba, eu tô aqui todos os dias com ela e uma vez que eu tô mais cansado, ela vai chamar a mãe?". E ele ia sair com a cachorrinha e de repente ele voltou, olhou para ela e falou assim: "Olha, tá certo, eu não ajudei hoje, né, eu estava cansado também. Mas também não acho justo que você fale que vai chamar a sua mãe, né, e vai me tirar da jogada". Invalidando, né? Vai me invalidar dessa forma. E ela percebeu que ela também precisava mudar uhum. naquela forma, né, de de interagir com eles. E assim nosso relacionamento, né, a gente precisa ter a consciência, levar para o outro e também aceitar que o outro não vai ser perfeito sempre, e essa ressignificação, esses acordos, né, essas conversas, esses diálogos são constantes com a família, com os médicos, e com todo o relacionamento de apoio que está à nossa volta.
E falando um pouquinho desse tema que é um pouco mais difícil, mas ele é muito real, é a questão que muitas mulheres relatam durante o tratamento do câncer de mama um afastamento do parceiro e muitas vezes até uma ruptura do relacionamento, que tem os dois lados da moeda, nem sempre a ruptura é por conta do parceiro, muitas vezes a própria mulher entende que aquela ruptura precisa acontecer. E embora seja pouco discutido publicamente, a gente vê que isso faz parte da experiência de muitas pacientes. O que eu queria era que você trouxesse um pouco a experiência do Oncosuperação e alguns números, até que a gente conversou um pouquinho hoje já, que essas mulheres sentem que elas deixam de ser vistas como mulheres, como femininas, né? E muitas vezes elas viram tô cuidando da mãe dos meus filhos, né? Ou tô cuidando da aliança, do meu compromisso. Mas muitas vezes nesse processo elas mesmas deixam de se ver de maneira feminina, né, que tem esse que você acabou de falar, dos dois enxergarem qual que é o ponto de cada um nesse relacionamento, né? E isso impacta não só na autoestima da mulher, mas na sexualidade, no que eu espero do outro. Então, como a gente pode ajudar essas mulheres? Você já trouxe um exemplo aqui agora, mas no próprio trabalho da Oncosuperação e alguns números que você tem lá da tua vivência, do qual é o real impacto nessas rupturas, do que você enxerga que isso tem a ver muito mais com o tratamento, ou com a mulher, ou com o momento dela, com a percepção. Alguns números que você possa trazer para nós e trazer luz para esse assunto que eu acho que é um pouco nebuloso, até pelo que alguns anos atrás circulou em mídias e alguns números que não são reais, assim. A primeira coisa que a gente tem que falar, né, o tratamento de câncer de mama, ele vai impactar em várias camadas de autoestima, né? Isso a gente não pode negligenciar em nenhum momento e que eu vou precisar voltar a olhar para mim com muita generosidade, com muito carinho, né? Porque a gente sabe, que o se gostar, ele tá muito além da nossa imagem. Eu costumo falar, eu tenho gêmeos, né, 2 meninos lindos, hoje têm 21 anos, quando eu tive câncer de mama eles tinham 14. E teve uma vez e eu saía do meu quarto montada, sabe, eu colocava a peruca, não queria que eu não queria ser vista Vulnerabilidade. como uma pessoa doente. Uhum. E infelizmente quando o cabelo cai, sobrancelha cai, cílios caem, a gente fica com uma aparência semelhante, né, todas nós ficamos parecidas. E eu me arrumava. E teve um dia que estava muito calor e colocar a prótese capilar, ai meu Deus, fiquei com uma preguiça e saí, estava uma penugem nascendo assim, sabe? E fui fazer café e meu filho acordou e veio me dar aquele beijo de bafo, sabe, de criança, toda fofa assim. Falou assim: "Mamãe, você tá tão linda". E eu olhei, e aquilo me estranhou tanto, e eu cheguei com ele na frente do espelho e falei assim: "Você tá vendo a mesma mamãe que eu tô vendo?". E ele pôs a mão no meu peito e falou assim: "Mamãe, é você que tá aí". Ah, E isso é forte. é, Uhum. é forte. E assim, foi uma ressignificação imensa, porque primeiro eu senti muito orgulho de ter criado um menino com 14 anos já com tanta sensibilidade, e depois pela lição que ele me deu, né? Porque a nossa beleza é uma construção de vida. Uhum. E a nossa feminilidade também é uma construção de vida. Então, essas pazes que a gente faz com a gente mesmo, isso é muito importante, muito importante. Agora tem um outro lado, também, que é trazer realidade para essa estrutura, né. Então, quando saíram esses números na mídia, eu falei com a doutora Fabiana, a gente vamos pesquisar o que acontece dentro do superação?". E a gente passou, um questionário para que as meninas respondessem, foram 297 respostas. Dessas 297 respostas, mais de 50%, trazia no marido o maior relacionamento de apoio, mesmo que ele não participasse de todas as consultas com essa mulher. Que é um dado interessante, né, mesmo não estando ali do lado, que pra gente como médico, muitas vezes, a gente só vê essa participação do parceiro se tá junto no Se tá na consultório. consulta, é. Se não tá, a gente às vezes fica com a impressão que não tá participando. Só que a consulta é um pouquinho só do Exato, dia dessa exatamente. mulher, do mês dessa mulher, né. E assim, o que a gente viu também é que de todas essas 297 mulheres, apenas 14 haviam se separado. E dessas 14, só 7 delas tinham pedido o divórcio. Elas perceberam que aquele relacionamento já não era mais para elas. E as outras 7, receberam a solicitação de divórcio, mas elas relatam que o casamento já não ia bem. Uhum.
E uma pergunta que eu faço também é: em quantos relacionamentos que não existe doença, que muitas vezes a gente também, pela rotina, deixa de se ver no papel da namorada, né, porque Uhum, aqui eu vou trazer a mulher como a namorada, aquela Uhum. pessoa que se vê desejada do afeto ou físico também, do né. afeto físico. Então, é por isso que dentro do superação a gente trabalha uma ferramenta que é de um cara que chama John Gottman, que é um dos maiores estudiosos de relacionamento. E ele tem uma ferramenta que fala 7 passos para um casamento feliz. E um dos 2 passos que eu acho muito importante, que ele coloca lá, ele fala assim: "Você sabe descrever a pessoa que está com você?". E a segunda pergunta que ele faz é: "Essa descrição que você fez é atual?", Oh, Uhum. aham, né. Então, né, muitas vezes a muito gente forte. começa um relacionamento com uma pessoa, né, há não sei quantos anos atrás, 10, 2, e a gente fica procurando aquela pessoa do começo, Uhum. né, só que essa pessoa mudou muito e você mudou muito também. Então, um dos exercícios que a gente faz no superação é atualizar a nossa descrição, atualizar a descrição da outra pessoa, para que a gente possa se reconectar com a realidade. Isso é muito importante, né. Às vezes, eu vejo pela minha mãe, né, às vezes a minha mãe fala assim: "Ah, agia assim", mas ela vê aquela criança que ela cuidou por tanto tempo, né. E a gente muda tanto ao longo da vida, que a gente precisa atualizar a descrição dos nossos relacionamentos de apoio constantemente, porque Uhum. essas pessoas elas evoluem tanto e às vezes podem nos apoiar de tantas maneiras diferentes, basta que a gente passe a fazer essas atualizações na vida. Quero trazer o relato de uma paciente dentro disso que você falou, que é perfeito, né, porque às vezes a gente idealiza no outro algo que tá desconexo com a realidade atual, né. Mas eu tenho um casal de uma paciente que eu acompanho, e eles são, assim, um mega casal. Um mega, assim, que a gente vê que ele é um maridão presente, toda consulta preocupado, tudo. E passou toda a jornada do tratamento ali neoadjuvante, em que ela estava em químio, e quando eles chegaram ali para cirurgia pós-operatório, uma coisa que eu costumo trazer é a questão da sexualidade no pós-operatório. Eu falo sobre isso, né. "Olha, tem várias formas de vocês terem essa intimidade nesse período de pós-operatório que tá tudo bem". Eu falo até inclusive: "Ó, pode, mas aqui, ó, evita uns dias essa região", e brinco, assim, e tento trazer que não está ela não é um vidro que não é um cristal que não pode ser tocado naquele período, então eu costumo ter esse hábito. E eles se chocaram, assim, porque, eles passaram o período da neoadjuvância em que ninguém falou disso com eles, porque eles eram até de outra cidade, então as consultas comigo foram mais espaçadas e o acompanhamento que eles estavam tendo não acabou não tomando esse ponto. E quando no pós-operatório eu falei de sexualidade, eles levaram um susto, porque na verdade essa sexualidade não existiu Durante durante toda. todo o processo da neoadjuvância, do tratamento inicial. E daí eu vi ali que por isso que traz também tantas camadas também do relacionamento, porque eu vi um casal completamente conectado, que se ama de maneira profunda, um homem que admira a mulher, mas que ele criou um bloqueio absurdo e absoluto em termos de sexualidade com ela. E não que ele não admirasse ela, porque realmente havia uma admiração genuína ali, mas ele não conseguia. É como se ele criou algo que, ele não conseguisse enxergar, ele tivesse medo de feri-la, Machucar. de machucar, ele achava que ele devia só cuidar naquele momento. E ela estava sendo extremamente ferida por não estar sendo enxergada de maneira feminina, como namorada. Ela queria ser enxergada como namorada e ele não conseguia enxergá-la como namorada. Isso é um processo que nós, como equipe médica e como Importante. sociedade, precisamos ir ajudando, né? E entendendo que às vezes nem tudo que é parente. Então, esse era como você trouxe o Uhum. exemplo, esse era um parceiro que estava em todas as consultas, Uhum. super presente. Mas mesmo assim, eles ainda viviam uma dificuldade dentro do Uhum. relacionamento. E por isso que é tão importante a gente abrir essa conversa, né? Eu vou deixar você falar com a Adri agora e jogar para ela essa bola, mas é para a gente entender que as relações realmente elas vão muito além daquilo que a gente pode compreender. E mais uma vez a gente volta no que a Adri falou antes ali da conexão médico-equipe, né? Pacientes. É, a escuta. Porque só eu levando esse assunto que eu tive a oportunidade de escutá-los e ver que, na verdade, o que parecia bom não estava bom.
em todas as camadas, né? Em toda a profundidade daquilo. Nossa, e a Adri é maravilhosa para falar desse assunto. Ótimo, então vamos lá, Adriana. O que que assim, eu acho que, né, muito do que trouxe aqui, enfim, eu fiquei até emocionada algumas coisas que a Gisele trouxe. Mas, de fato, que a gente é muito comum, acho que isso que a Pri trouxe, né? Quando muitas vezes a gente não tem o parceiro junto, e eu achei muito interessante esse dado que você trouxe, porque realmente, mesmo o parceiro não estando presente na consulta, ele pode estar cuidando, né? O fato de não estar presente na consulta, às vezes é uma hora que ele não conseguia estar ali naquela hora. E o que a Pri trouxe é bem interessante, porque a gente vê isso com certa frequência, e não só do parceiro, mas inclusive da própria mulher, de estar nesse papel de se sentindo cuidada e que às vezes passa a ver o parceiro como um cuidador e, né, perde um pouco da questão de ver o parceiro como namorado, então às vezes muda um pouquinho a dinâmica familiar, e isso não é pouco frequente, né, a mulher ela passar a ser vista de outra forma, nessa dinâmica dos relacionamentos que ela tinha. E Adri, como a gente como médico pode atuar nesse sentido, né, nesse apoio, nessa dinâmica de mudanças de relacionamento, e como que você age, né, inclusive pensando nessas redes de apoio, assim, eu tenho o hábito de quase sempre pedir para a paciente trazer alguém com ela nas consultas, por exemplo, seja quem for que ela considere que pode ser um apoio ali, porque eu acho que isso ajuda até no letramento, que acho que às vezes é um momento que a paciente fica um pouco mais, né, não perdida, assim, mas são tantas informações que a gente passa, Emocionada, que né? ter alguém junto, acho que ajuda nesse entendimento maior e para ir estruturando tudo que vai ser feito no tratamento. Como que você faz, essa dinâmica nessa estruturação de rede de apoio? Então, eu acho que o médico, Tanis, é uma ferramenta muito importante para o paciente aprender a lidar com esse contexto que a Gi estava falando. Então, o assunto está super profundo, no sentido de que o que eu tirei, eu, Adriana, aqui, é que o câncer não é sobre a paciente, o câncer é sobre a jornada e a jornada da paciente, mas das pessoas que circulam na vida dela também. Uhum. Então, a primeira coisa em relação à rede de apoio, o médico, eu como médica, percebo nesses grupos de apoio vantagens muito Uhum. claras. Ali, as pacientes, esses grupos de pacientes oncológicas, ali eles vão falar dicas sobre coisas que o médico não tem a menor ideia, vão falar sobre maneiras de serem tratadas pelo paciente. Às vezes surge uma coisa ali que uma já tem solução, e aquilo ali, então, assim, é uma fonte riquíssima de informação para o paciente oncológico. Mas a gente tem que entender que está todo mundo vivendo a própria dor. Então, ao mesmo tempo, a paciente teria que ter uma empatia com o outro também. Então, é um exercício de empatia esses grupos, de às vezes, ai, não aguenta fulana de tal, ela sempre está falando daquilo, é sempre aquele enfim, vamos aprender a ser empático com o outro, isso é um treino. Número 2 é você aprender a lidar com os seus gatilhos, né, então, assim, a gente tem muito medo. Então, quantos pacientes falam: "Adriana, eu não posso entrar nesses grupos que começam a falar de câncer e câncer que voltou e aquilo vai me dando horror". Uhum. Gente, não é tudo uma coisa só. Então, o que que você pode tirar de um grupo de WhatsApp de paciente oncológico? Você pode tirar dicas, você pode aprender coisas, você pode treinar a ser empático e se reconhecer no lugar do outro, número 1. Isso é o que o grupo tem para te oferecer. Ele não precisa ser perfeito, ele pode ter informações úteis. Agora, para ti não funciona, porque você tem gatilhos e aquilo te faz mal, ok, para você não serve. Qual que vai ser o próximo? Ah, vai ser o meu marido e a minha família. Só que a gente tem que entender que está todo mundo passando pelo processo de dor. O parceiro é muito afetado por essa questão do diagnóstico, ele tem medo da perda, tem medo de ficar sozinho, ele tem medo de não conseguir criar os filhos. Então, eu muitas vezes, quando eu estou fazendo a consulta, eu dou uma olhadinha para saber, coitado, como que ele está dando conta das próprias dores. E aí, usando o parceiro como rede de apoio, o que que eu posso esperar do meu parceiro? O que ele tem para me oferecer. E o que ele não consegue me oferecer, eu posso pedir. E a gente tem que aprender a treinar a pedir, como a Gi falou, né? Eu preciso disso aqui, e a paciente precisa aprender a falar sobre isso e aceitar a limitação do outro ali também, porque isso é sobre empatia e isso é sobre amor. Então a gente tem um relacionamento onde, se a gente considerar que o parceiro é a única fonte de sustentação daquele momento, ela não vai dar certo.
porque Uhum. ele também tem as limitações dele. E aí tem as outras coisas, tem os amigos, a gente tem a consulta médica com o médico. Agora, entrando no ponto que você me perguntou, como é que o médico pode ajudar isso? Eu me sinto pós-graduada em grupos de apoio de WhatsApp. Então eu consigo falar para a paciente: "Ó, para ti serve, para ti não. Ó, isso aqui é muito legal, isso aqui não". Então, nesse sentido, identificar o paciente ali se estrangulando para saber como é que eu vou dar conta dessa jornada que está pesada demais para mim, e talvez escutar e dizer: "Olha, precisa ampliar o leque, né, você está muito aqui num parceiro só, Uhum. muito aqui na família só, muito ali naquele grupo, vamos ampliar o leque, vamos arrumar outras alternativas". E aí, eu acho que a coisa funciona. Se ela for empática com o outro, não esperar dele tudo que ela precisa, ela saber pedir quando ela tem demanda, ela precisa saber pedir, e ela entender o que que ela pode esperar de cada grupo. E nesse sentido, a questão da sexualidade, que foi a pergunta que você me fez, como é que a gente lida, né, com essa questão no consultório, eu acho que o médico ele tem um papel tão fundamental, mas também às vezes ele tem as limitações dele, porque ele mesmo Uhum. sexualmente pode ter ali as limitações dele. Imagina, né, quantas mulheres são sexualmente bem resolvidas hoje em dia. Não é porque é médico que sabe Uhum. tudo, Uhum. mas às vezes a gente como médico pode ir atrás e tentar ajudar. Então eu no meu consultório, quando eu estou atendendo o paciente, eu estou sempre de olho ali naquela questão do quanto apoiada ela está em relação às todas as opções que ela tem, e vivo jogando opções para ela. E em relação a essa questão do casal, um pouco de empatia com o parceiro, ele também está vivendo difícil, e alimentar a sexualidade. Então, assim, a gente não pode esperar que o parceiro seja a iniciativa sempre. Às vezes a gente está sentindo vontade, ou a gente não está sentindo vontade, a gente tem que sentar com o médico, né, e perguntar para ele: "Tá, como é que funciona isso agora? Bloqueio hormonal, vagina seca, sem cabelo, estou com peso acima, isso está destruindo a minha relação, como é que eu posso trabalhar nisso?". E não esperar o parceiro fazer isso por ela apenas, né. Uhum. E eu acho que tem uma questão que eu vou manter com essa bola com você, Adri, que a gente está falando de ruptura de relacionamento conjugal, que pode vir a acontecer, ou até dificuldade nesse processo, mas a gente vê ruptura também de relacionamento da equipe médica, né? Sim. Como lidar com isso, como entender também que muitas vezes, como médicos, a gente precisa entender que essa relação médico-paciente talvez possa ter se perdido na jornada, ou como a gente proteger para que isso não venha acontecer, e até mesmo tirar essa culpa da paciente. Eu tenho o hábito de dizer para a paciente: olha, a segunda opinião sempre é muito saudável. Às vezes eu dou nome. Fulano, se você quer um nome de alguém que eu confio, que eu sei que vai te falar a coisa certa, ó, são nomes de segunda opinião que eu gosto muito, às vezes colegas, já dei nome da Tamisa, ó, tem uma médica em São Paulo, imagina uma telemedicina para você ouvir uma segunda opinião. Então, assim, eu não tenho muito esse lugar de orgulho, assim, eu acho que na equipe médica precisa ser quebrado para a gente conseguir efetivamente ajudar uma paciente que está nessa jornada. Mas as rupturas do relacionamento médico acontecem, eu vejo que isso acontece muito, mais comumente, na fase do segmento, que muitos médicos Uhum. param de efetivamente ser uma rede de apoio, meio que, tipo, o teu tratamento já foi. Como que você vê isso e como que você acha que as equipes médicas podem se preparar para diminuir as taxas de ruptura e continuar sendo rede de apoio na jornada de segmento? Então, a primeira coisa, Pri, eu acho que a gente tem que fazer terapia e resolver as nossas próprias questões, e lembrar que nós temos as nossas próprias questões que são relacionadas com vaidade, com orgulho. Então a gente precisa, se, sentir o desconforto, que a paciente procurou outro médico, saber que isso é sobre você, não é sobre ela, e você precisa lidar com isso, você é o profissional que está numa situação melhor que a dela. Então eu acho que todo mundo provavelmente sente algum desconforto, né, porque é uma rejeição, e é claro que vai ser chato para todo mundo, mas eu acho que o médico tem que deixar muito claro para ele que, se ele sentiu esse desconforto, o problema é sobre ele e não sobre a paciente. E para as pacientes eu sempre falo: "É você que está com a bola no pé, não somos nós. É a pessoa mais importante nesse momento é você, não sou eu". Então, se realmente eu não sou do tipo que fala: "Faz uma segunda opinião", porque às vezes eu não
consigo saber o quanto que ela consegue processar. Aham. Mas admito que tem processar opiniões e às vezes ela fica rodando, rodando, rodando e fica mais perdida. Uhum. Mas aquela paciente bem orientada que consegue, Lidar com primeiro, isso. consegue lidar com a informação e segundo, saber o que ela está procurando numa segunda opinião, porque às vezes ela simplesmente está procurando alguém que diga para ela aquilo que ela não Que quer ela quer fazer. ouvir. Uhum. Exato. Então, assim, o médico que se cure, ele precisa lidar com isso. A paciente tem que olhar para esse relacionamento com o médico e pensar, está me oferecendo aquilo que eu preciso? Se não está, eu vou buscar. E a gente tem que estimular isso. Olha, se o médico não te alcançou, procura alguém que te alcance. Na hora que você for decidir quem vai te tratar, saiba que é um relacionamento longo de uma vida inteira, provavelmente. Uhum. Se não está legal agora, não vai ficar legal depois. Então eu acho que é sobre isso, assim, é o médico saber a parte dele e as dores dele, o paciente entender o que ele precisa, se colocar no lugar dele, protagonista, eu sou a parte mais importante nessa relação, e será que o médico vai ficar chateado comigo? Essa frase eu digo no consultório: "Querida, o momento é teu, se eu ficar Uhum. chateada contigo ou fulano ficou chateado contigo, é problema dele, não é seu". E eu já tive, Pri, pacientes no meu consultório, marcando cirurgia, que o médico anterior ligou para ela na hora da consulta e destruiu ela no consultório. Destruiu. Então, infelizmente, médico também faz isso, né. Uhum. Então eu não sei como que a gente pode colocar isso para a paciente de uma maneira que seja útil para ela, E mas saudável, né? muitas vezes o médico e saudável, muitas vezes o médico não está preparado. E ela tem que saber disso, não é porque ele é o médico que ele é o cara mais inteligente, mais emocionalmente resolvido e tudo mais. Às vezes ele vai achar ruim mesmo, mas não é sobre você, é sobre ele. Uhum. Eu acho que jogando a bola para Gi, trazendo isso que a doutora Adri acabou de falar que foi perfeito, eu acho que vem a questão da vulnerabilidade, tanto do médico, que é isso que a gente está falando agora, o médico é uma criatura vulnerável também, e o paciente também. Até que ponto você, como uma coach comportamental, né, e que tem uma base de formação técnica efetiva nesse contexto, traz para nós, médicas, e para as pacientes que escutam, e para toda essa jornada, família, o quanto expor a vulnerabilidade ajuda ou atrapalha no processo de entendimento do que está acontecendo, de cura, de jornada de tratamento? Vamos lá, Pri. Eu não acredito que é uma questão de expor vulnerabilidade. Somos seres vulneráveis, né? O ser humano, quando nasce, ele precisa de apoio. Não dá para ele ficar ali. Ele vai precisar ser carregado no colo, alimentado, né? Então a gente aprende, a gente cresce aprendendo a lidar com a nossa vulnerabilidade. E a Adri falou algo muito importante, né? Que é o medo da rejeição. A gente desenvolve 2 medos ao longo da vida que vão nortear nossa vida inteira, que é o medo da rejeição e o medo do fracasso, né. Quando, dentro de uma segunda opinião, a gente está vivendo os 2 medos, a rejeição e o fracasso caso aquela paciente vá para o outro médico, Uhum. né. E para isso a gente precisa se sustentar dentro de autoconhecimento, do entendimento de quem eu sou. Por isso que a gente fala que a superação ele é um grupo diferente. Ele não é um grupo de WhatsApp, ele é um programa de letramento, então a gente tem aulas em cima e com videoaulas, né? Elas são remotas, então a gente conversa com as pacientes ali. E o primeiro passo é a gente mostrar em cima de comportamento, de forças e de motivações, quem é aquela mulher e por que que ela é diferente das outras. Então, quando eu aprendo quem eu aprendo também a colocar quem eu sou de uma maneira diferente e a me sustentar dentro daquilo que eu sou e perceber que o outro que é diferente vai me entregar coisas diferentes. E que para o meu desenvolvimento eu preciso falar das coisas que me deixam vulnerável. Não tem Uhum. como Crescer. a gente crescer sem que a gente encare as nossas vulnerabilidades. Não tem como eu passar por um desafio se eu não disser que aquilo é um desafio, né. Então é importante que a gente fale. E tem quando a gente falou da sexualidade, tem muitos outros universos, né, porque tem o universo da mulher que é casada, mas tem o universo da mulher que é separada Uhum. também.
Da e que mulher ela que às vezes não tem Solteira. parceiro, que tá não tem solteira. parceiro e Uhum. que ela precisa estar preparada para aquela situação. Eu já escutei o seguinte: quando eu tenho a oportunidade de ter uma relação sexual, eu tenho que estar preparada. Aquilo tem que acontecer de fato, Uhum. né? Não pode deixar de acontecer. E é uma vulnerabilidade, é uma coragem muito grande a pessoa chegar num grupo onde todas estão conversando, né? Mesmo Uhum. eh, que aquele tema seja o tema abordado e que todo mundo está trazendo à tona esse tema, me expor frente às outras pessoas, né, é um ato de coragem. Uhum. Assim como é um ato de coragem a gente se desenvolver, a gente crescer, porque não é fácil, né. Crescer exige sofrimento, porque eu estou buscando algo que de fato eu não tenho desenvolvido, né, e eu preciso buscar para minha vida. Eu acredito que não existe crescimento sem que eu entre em contato com a minha vulnerabilidade, com as coisas que eu preciso aprender e desenvolver. E pensa, você recebe um diagnóstico de câncer de mama, você não entende nada daquilo, né. A gente precisa buscar informação. Dentro do superação, a gente fez uma outra pesquisa e a gente perguntou para as pacientes o que que a equipe pode fazer para ajudar essa paciente. E 70% disseram: "Nós queremos diálogos de qualidade com a equipe médica". Uhum. Então eu admiro muito o trabalho do WIM, né, de trazer trabalhar a formação de mulheres médicas para que elas tenham mais espaço, dentro de congressos, porque existe uma sororidade entre as mulheres. Na superação somos só mulheres, mulheres que cuidam de mulheres. Eh, a gente nunca pensou em colocar um homem lá dentro, né. E não tem competição, é impressionante, a gente não vê competição, a gente vê uma mulher ajudando outra mulher. Até quando a gente chama profissionais, a gente tem o cuidado de chamar profissionais que são mulheres, por cau não porque a gente não quer que os homens estejam lá dentro, de fato algum, os maridos participam, né, mas, dentro do cuidado existe essa sororidade. Uma mulher escutando outra mulher, uma mulher querendo que a outra, suba ou trazendo a sua experiência de forma que essa experiência amplie horizontes para outra também. E é muito difícil a gente criar esse espaço de segurança, onde cada um possa expor a sua vulnerabilidade. Isso acontece muito no consultório médico, né. Uhum. Quando a mulher acredita na outra mulher que tá atendendo, ou até no homem, se é um médico, essa as conversas mais, desafiadoras, mais difíceis, elas tendem a acontecer, porque existe essa cumplicidade, né, que de uma, entregar o melhor para a outra, para o desenvolvimento. Acho que isso é muito importante. Eu criei isso muito com a minha médica, né, que hoje é minha parceira de trabalho, que é a doutora Fabiana, mas eu lembro que no começo eu cheguei muito machucada de uma consulta médica, que por acaso foi com um homem, poderia ter sido com uma mulher Uhum. também. E quando eu contei, né, que eu não vou falar aqui, o que aconteceu, ela virou para mim e falou assim: "Olha", ela me ensinou, né, ela falou assim, uma das questões tinha sido, vou contar só esse pedacinho, é que eu tinha perguntado para esse médico, onde que qual que seria o melhor hospital para eu operar, e ele respondeu para mim: "Ah, tal hospital, porque é perto da minha casa". E eu achei aquilo, assim, de uma agressão, e quando eu falei com ela, ela virou para mim e falou assim: "Sabe, Gi, nós cirurgiões, nós somos muito objetivos". Uhum. É uma lady, né, ela Hum. virou e falou assim: "Eu também prefiro operar perto da minha casa, porque se acontece, alguma intercorrência, eu tô perto para socorrer. Só que eu não falo isso para paciente", né. E quando ela falou aquilo de uma maneira muito sutil, né, sem invalidar a minha dor, mas ao mesmo tempo ampliando a minha visão, me fez entender o médico de uma maneira Aham. diferente. Uhum. Fez até você entender que na verdade ele estava cuidando de você, né. E ela expôs uma É. vulnerabilidade dela e dos médicos ali. Nós Uhum. somos muito objetivos, né, nós cirurgiões, ela trouxe, nós somos muito precisos, muito objetivos, né. Então ela trouxe essa vulnerabilidade. Assim como em outro dia numa consulta que ela estava muito apressada, eu
pude mandar um WhatsApp para ela e falar assim: olha, eu precisava que você tivesse sido mais subjetiva nessa consulta. E depois ela já me respondeu, falando assim: poxa, me desculpa, você não merece isso de fato. E você me ajudou a entender outras mulheres dessa maneira também. Então, a gente vai crescendo nessa exposição. Um relacionamento, ele cresce na exposição das vulnerabilidades, nas conversas Inclusive o difíceis. relacionamento médico-paciente. Isso. E por que não a gente desenvolver esse diálogo maduro, Uhum. né, onde a gente possa falar, do que pega pra gente e construir uma relação melhor, porque os relacionamentos eles não crescem sem essas conversas. Ótimo. Não, ó, eu acho que a gente, né, vai começar a caminhar para o fim aqui, mas enfim, antes disso, antes de qualquer coisa, eu gostaria, assim, que a gente deixasse um espaço, acho que para vocês duas falarem um pouco sobre os projetos de vocês, né? Acho que a gente trouxe um pouquinho no começo, a gente trouxe ao longo do episódio, mas para falar para as pessoas que estão ouvindo e que têm o interesse de conhecer mais o Instituto Oncossuperação, que têm o interesse em conhecer mais o IN, trazer um pouquinho para a gente onde que eles podem procurar para se informar mais. O Instituto Oncossuperação, ele atende 3 turmas por ano, aproximadamente 100 pacientes, que a gente distribui entre alguns hospitais parceiros e entre turmas abertas. E nós também fazemos eventos, 2 eventos por ano, que é o Oncossupera e o Supera Rosa. O Oncossupera é um evento em parceria com o Hospital AC Camargo Cancer Center, que a gente trabalha nos pilares do bem-estar e sempre tem palestras e debates em cima dessas palestras. E o Supera Rosa é um evento diferente, onde pacientes que passam por pesquisa clínica palestram para outros pacientes e a gente tem a equipe de especialistas para discutir esse espaço de palestras. Ele é feito em parceria com o Hospital Pérola, Centro de Pesquisa Oncológica. E pelas nossas redes sociais, né? As redes sociais do Instituto Oncossuperação. A gente está direto no Instagram, tem participações no LinkedIn também, e rodas de conversa. Esse ano queremos fazer um podcast também, já estão convidadas as 3 para o podcast O Oncossupera. E nos eventos que a gente acaba fazendo cobertura também dos eventos médicos, palestras, graças a Deus a gente está ampliando a nossa participação. Ótimo. Adriana e o IN, onde que a gente pode conhecer mais? Então, o IMO, www.im.org.br é o nosso site, ali tem newsletter, tem um monte de informação. O IMO oficial no Instagram. E o objetivo do IMO, ele sabe essa conversa que a gente estava tendo antes sobre o médico que recebe a segunda opinião e fica magoado? E aí ele, infelizmente, acaba descontando no paciente sem querer? Nós médicos precisamos de formação. Então, quando a gente está criando um projeto de mulheres, nós estamos dizendo que mulheres olham para o além, que não é só para aquele conteúdo básico. E olhando para o além, nós entendemos que o médico também precisa de formação. Porque, como disse a Pri, o médico é vulnerável e ele não se reconhece nesse papel e nem se dá o direito de ser, e nós temos muitas limitações que podem ser trabalhadas. Então, o propósito do IMA é fazer esses cursos de formação que a gente vai fazer agora no IMTalks, 60 vagas, já vou aí fazendo propaganda para todo mundo, para poder se inscreverem. A gente está soltando um concurso na internet que é o IM Voices do Amanhã, onde você pode preparar um texto sobre o tema, que é você entende que referências são importantes para a sua carreira? Referências médicas? Então, esse é o tema. Então, a gente está liberando logística e inscrição para as pessoas que forem vencedoras desse tema e divulgando o texto nas nossas mídias, no nosso e-mail marketing, etc. Então, a gente tem um curso de formação no IMTalks, 60 vagas, vai ser no dia 30. Dia 31, a programação está espetacular, porque é sobre isso que nós estávamos falando. A gente tem discussão científica de hot topic, mas a gente tem entre as discussões científicas espaços para discussão das coisas que a gente precisa. Cansaço crônico, burnout, estresse, maternidade, tudo isso vai ser discutido em altíssimo nível. E no sábado a gente está fazendo um programa de advocacy para médicos. Por que as mulheres precisam se envolver com esse tema e por que ele é tão importante?
Então, o objetivo do INO é formar mais mulheres, porque nós reconhecemos uma disparidade de números, é formar mais mulheres líderes e que não por uma questão numérica, porque a gente acredita que elas vão acrescentar no final da história. Então, se puderem nos acompanhar, vai ser um espetáculo e a gente gostaria muito que vocês, inclusive, a Gi vai estar de certeza, que a Gi, graças a Deus, a Gi faz parte disso. E você, Tami, e Pri, e todo mundo que estiver nos ouvindo também, dá uma olhada lá nas nossas mídias, porque tá demais. É isso, muito obrigada. Eu vou querer que vocês deixem ainda essa palavra final antes da Thamise finalizar o episódio. Mas eu queria dizer que se existe algo que a gente quer deixar desse episódio é que nenhuma mulher deveria atravessar o câncer de mama sozinha. E que a rede de apoio não significa perfeição. Que é tudo isso que a gente falou agora. Nem nós, como médicos, nem a família, nem o cônjuge, nem esse lugar de relacionamento afetivo. Mas significa a gente estar presente, a gente ter essa escuta ativa, como foi dito hoje, acolher e permanecer. Mesmo que nos momentos mais difíceis pareça que a gente não pode ajudar, o permanecer e ouvir é uma ferramenta de cura efetiva da alma de uma pessoa. E talvez uma das maiores necessidades de uma mulher durante o tratamento não seja apenas força, mas ela sentir que ela ainda é vista. Mesmo com as transformações que ela viveu, ela sentir que ela é amada e cuidada. Que a partir disso, como a Gi trouxe, que ela possa florescer nesse novo lugar, através de uma escuta e de um amor verdadeiro que ela receba das pessoas que estão ao redor dela. E que, acima de tudo, ela esteja disposta a se amar e descobrir coisas que estavam limitadas no coração dela e que ela possa encontrar essa cura verdadeira, que não é uma cura física às vezes, mas é uma cura de alma, de quem eu sou, para a partir daquilo ela poder vivenciar a jornada de cura física dela. Então eu creio que esse episódio é sobre isso, mas eu quero deixar aberto para vocês trazerem as palavras finais antes da doutora Thamise finalizar o episódio, daquilo que vocês queriam, em uma mensagem, deixar para essas pacientes. Doutora Adri, quiser começar uma mensagem, ou para os Ótimo. colegas ou para as pacientes, sobre rede de apoio, para a gente finalizar o episódio. Sim. Então, a mensagem que eu acho que deve ficar é: isso é uma jornada de aprendizado, isso não é só sobre câncer de mama. As coisas que acontecem na vida da gente, elas têm um propósito e um propósito de aprendizado muito importante. Então, fiquem atentas sobre quanta informação vocês estão recebendo e que possam trazer o que a Gisele falou de autoconhecimento, para que vocês, se conhecendo melhor, vocês possam viver melhor também. E do ponto de vista de rede de apoio, não seja tão cruel e em relação a uma fonte só. Você merece toda essa atenção, todo esse cuidado, mas não põe todas as fichas num potinho só. Usa todas as estratégias que forem possíveis. Tem um amigo que vai ser bom para ir para consulta, tem um marido que tem um ouvido bom e ele ouve, tem o grupo onde eu tenho dicas. Então, diversificar é realmente a saída e acreditar no processo, que não é só sobre ficar curado, é sobre aprender a viver e viver melhor. E eu tenho certeza, Gi, acho que concorda comigo, que o ser que sai depois do diagnóstico de câncer de mama, o ser humano que sai dali, é muito melhor que o anterior, que é muito mais maduro. E esse aprendizado, eu acho que deveria ser o foco principal. Quanta coisa bonita, né? E assim, que rede de apoio essa montada aqui nesse podcast, né? E que rede inclusiva, não, Adri? Com perfis diferentes, Uhum. né? E ao mesmo tempo tão acolhedores. Eu acredito que para além de redes de apoio, é o ser humano, né? E como é importante a gente trazer a generosidade à tona. Primeiro, a generosidade com a gente mesmo, porque eu não consigo participar de rede de apoio nenhuma se eu não consigo ser generosa comigo. Então esse prestar atenção nas minhas falas internas e como eu estou processando, o meu relacionamento comigo mesmo, é o que vai fazer toda a diferença, né. Eu só consigo ir para a rede de apoio, aberta a de fato ser apoiada, e como isso é difícil para uma mulher, né, porque a gente está sempre apoiando, a gente nunca espera ser apoiada. Eu preciso dessa generosidade comigo para abrir espaço
para o apoio. E eu acho que é isso que a doutora Adriana fala, né? Vamos abrir vários potinhos, né? Vamos eh, abrir espaço para que a gente entenda que a gente pode ser ajudada, né? Uhum. A gente pode pousar a cabeça no ombro de alguém, seja esse alguém uma parceria, uma amiga, uma rede de apoio, ou um podcast que estendeu as mãos aqui para gente, né? E que tão sabiamente chega em tantas Sim. pessoas. Então, a minha mensagem final é essa da gentileza com a gente mesmo e para com o outro, porque assim as redes de apoio se estabelecem em cima de gentilezas. Excelente. Eu vou só, antes de encerrar, só trazer uma coisa que, assim, mudou até um pouco a forma como eu enxergo rede de apoio, que acho que a gente sempre acaba depositando a rede de apoio nas outras pessoas, e claro que isso é fundamental, né? Como vocês finalizaram, né? De abrir os potinhos, de não ter um apoio exclusivo, de ter apoio de pessoas diferentes, mas talvez a principal rede de apoio esteja dentro da gente, né? Da gente se conhecer melhor, de fato, e abrir esse espaço para poder ser cuidado. Queria agradecer muito a presença de vocês, acho que foi um episódio bem especial para a gente começar essa 4ª temporada. Queria agradecer a nossos parceiros por permitir que a gente faça essa 4ª temporada e agradecer a todo mundo que escutou com a gente aqui até o final. Obrigado por ouvirem mais um episódio do podcast do Por Minhas Mamas. A gente aguarda vocês nos próximos episódios.